Bom dia a todos e todas, bom dia, mesa diretora, vereadores plenário. Hoje venho à tribuna fazer uma confissão. Sempre votei e fiz campanha para o Lula, em todas as eleições presidenciais, desde a nossa democratização. E se o Lula está condenado por uma mídia partidária, uma justiça seletiva e um senso comum burro, eu também devia estar condenado. Afinal, sempre votei no Lula, desde 89. Votei pior, para minha culpa, máxima culpa, fiz campanha. Votei em 89, 94, 98, 2002 e 2006. Sempre acreditei, briguei e defendi Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, primeiro presidente preso da história da nossa República. E quais são os seus pecados para tamanha pena? O triplex do Guarujá, o pedalinho? Isso é uma bobagem. Bobagem porque até hoje não se apresentou nenhuma prova, a não ser a convicção doentia de juízos fundamentalistas ao arrepio da lei. A verdade é que seu grande pecado foi ousar provar que o presidente operário, nordestino, sem um dedo e que fala a língua do povo, poderia ser o maior presidente que esse país já teve. E não estamos falando de qualquer país, estamos falando de um país que abriga uma elite que tem um profundo ódio contra o pobre. Estamos falando de um país que foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Estamos falando de um país que foi o último país da América Latina a ter universidade para o seu povo. Estamos falando de um país que tem o maior número de empregadas domésticas do mundo. Estamos falando de um país onde a nossa classe média segue fielmente cumprindo o papel histórico do antigo capitão do mato. Mas hoje não contra os negros, mas contra os pobres. O grande pecado do Lula não foi a corrupção. Nunca foi. A nossa elite sempre lidou bem com a corrupção. Porque hoje os que bravejam contra ele são os mesmos que fraudam contratos, sonegam impostos e subornam agentes públicos. A questão nunca foi essa. O problema é que esse presidente usou a combater a nossa pobreza, usou a garantir migalhas para os miseráveis, usou a distribuir renda, usou a criar a Bolsa Família, imediatamente apelidada como Bolsa Preguiça, usou a colocar o pobre na universidade, usou a levar luz elétrica para o sertão nordestino, usou a sonhar com um país onde as pessoas pudessem comer 3 vezes ao dia, usou a tirar o Brasil do mapa da fome, e isso foi imperdoável. Essa proximidade que o filho da empregada doméstica, ele permitiu que ela sonhasse para o seu filho vaga na USP, na Unicamp, na UniOeste. Coisa inaceitável, porque até então essas vagas eram direito sagrado dos filhos da sua patroa. Ele ousou a colocar pobres no aeroporto, que mais pareciam, segundo essa classe média, rodoviárias. A verdade é que vivemos um país onde o pobre é respeitado desde que saiba o seu lugar. E essa linha vermelha foi ultrapassada com a saída de 36 milhões de pessoas da miséria extrema e outras tantas milhões tiveram acesso às faixas e às classes D e E. Mas talvez o pecado do Lula não seja só o que ele fez, mas o que ele representa. Ele representa o pobre altivo que não se cala e não baixa a cabeça. Assim como Nelson Mandela foi preso por representar o negro que não se calava, Lula foi preso por representar o pobre que não sabe o seu devido lugar. E as mesmas pessoas que comemoram, ou melhor, que comemoraram a prisão de Mandela em 67, são as mesmas pessoas que hoje soltam fogos e comemoram a prisão de Lula em 2018. A mesma burrice e o mesmo discurso de ódio segue devidamente representado. Essa altivez encarnada por esse ex-operário que sonham governar para quem mais necessita de governo, jamais foi perdoada pela elite brasileira. Porque essa altivez simboliza toda a genialidade, toda a potencialidade, historicamente negada ao nosso povo pobre, e que ameaça espaços tidos como naturais e sagrados da nossa elite, da nossa triste classe média, que segue com seu papel de capitão do mato do atraso. Enfim, são esses pecados do Lula. O que ele fez e o que ele representa. E eu venho à tribuna confessar que, de certa forma, também são meus. Assim como milhões de brasileiros que sonham com uma nação onde o pobre seja arrancado da pobreza e possa comer 3 vezes ao dia, possa ter acesso à terra, ensino superior, bons empregos, bons salários e possa ter sua dignidade plena, respeitada. Por tudo isso, no dia de hoje, somos milhões de Lula. Se isso for um crime, vai faltar cadeia para todo mundo. Obrigado.